Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é, na prática, um verdadeiro check-up da saúde financeira de qualquer empresa: a redução ao valor recuperável de ativos, ou, como é mais conhecido, o teste de impairment. Pense nisso como uma dose de realismo, sabe? É o processo que garante que os ativos de uma empresa não estão valendo mais no papel do que na vida real. E para a gente entender bem essa história, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, o que é exatamente essa tal de desvalorização? Depois, como é que a gente percebe que está na hora de fazer o teste? E se tiver que fazer, como se calcula o valor real de um ativo? O que acontece quando se descobre uma perda? E por fim, como fica a situação daqueles ativos que não trabalham sozinhos? Então vamos lá. Essa primeira parte é sobre o que a gente pode chamar de honestidade financeira. A ideia toda por trás do teste de impairment é bem simples: garantir que o valor de um ativo lá no balanço da empresa não seja só um número otimista, mas que ele reflita de verdade o quanto aquele ativo pode gerar de valor económico. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? O valor que está a registar para uma máquina, uma marca, um prédio, será que ele condiz com o dinheiro que esse ativo realmente consegue gerar? O teste de impairment basicamente força as empresas a encararem essa pergunta de frente, sem rodeios. E quando a resposta para a pergunta anterior é um sonoro não, aí a gente tem o que a norma chama oficialmente de perda por desvalorização. É o nome técnico que se dá quando a empresa reconhece que, sim, aquele ativo estava supervalorizado nos seus registros. E essa imagem aqui resume a matemática toda de um jeito bem claro. Se o valor que está no livro, o tal do valor contável, for maior do que o valor que a empresa de facto consegue recuperar com aquele ativo, seja usando ou vendendo, pronto, essa diferença é a perda por desvalorização. Simples assim. Ok, mas como é que esse processo todo começa? Não é que a empresa precise testar todos os ativos todo o santo ano. A norma é inteligente. Ela estabelece alguns sinais de alerta, alguns gatilhos que, quando aparecem, acendem uma luz amarela e dizem: opa, está na hora de investigar. E o interessante é que muitos desses gatilhos vêm de fora da empresa, coisas que fogem do controle da gestão. Por exemplo, o valor de mercado de um tipo de equipamento despenca, ou surge uma nova tecnologia que torna o seu obsoleto, ou ainda uma nova lei ambiental restringe o uso da sua fábrica. Tudo isso são sinais externos de que o valor daquele ativo pode ter caído. E, claro, também temos os sinais que vêm de dentro de casa, e esses são bem diretos. Uma máquina que está visivelmente danificada, um galpão que foi desativado, ou aqueles relatórios internos que ninguém gosta de ver, mostrando que uma linha de produção está dando prejuízo. Tudo isso são fortes indícios de que pode haver uma perda por desvalorização ali. Certo, a luz de alerta acendeu, a empresa identificou um ou mais sinais. E agora? Agora a gente vai para o coração do processo, que é a parte dos cálculos. É hora de descobrir qual é o verdadeiro valor recuperável daquele ativo para poder comparar com o que está registrado na contabilidade. Que a norma contábil define o valor recuperável de um jeito bem específico. Presta atenção, não é um valor qualquer, é o maior valor entre duas possibilidades. Ele vai ser a nossa régua, o nosso benchmark para saber se o ativo está ou não superavaliado. Então, o pulo do gato é este. A empresa tem direito de usar o cenário mais otimista. Ela vai calcular dois números. O primeiro é: quanto eu conseguiria se vendesse esse ativo hoje, já descontando os custos da venda? O segundo é: e se eu continuar usando ele, quanto de dinheiro ele vai gerar para mim no futuro? O que for maior, esse é o valor recuperável. Esse tal de valor em uso é talvez o conceito mais complexo dessa história toda, porque ele é essencialmente um exercício de futurologia. É uma tentativa de estimar todo o dinheiro que aquele ativo vai gerar para a empresa daqui para a frente, durante toda a sua vida útil, e trazer esse valor para a dia de hoje. E para ajudar, a norma quebra esse cálculo em dois passos. Primeiro, a gestão tem que projetar todas as entradas e saídas de caixa que aquele ativo vai gerar. Depois, o segundo passo é aplicar uma taxa de desconto. Essa taxa serve para ajustar o valor do dinheiro no tempo e considerar os riscos do negócio. Basicamente, ela diz quanto aquele dinheiro do futuro vale hoje. Muito bem. Sinais identificados, cálculos feitos. E aí a empresa chega à conclusão de que o valor que está no livro é de facto maior que o valor recuperável. O que é que acontece agora? Quais são as consequências? É isso que a gente vai ver. A regra aqui é cristalina, não tem meio termo. Se o valor recuperável é menor, o valor contável do ativo tem que ser reduzido para ficar igual a ele.
Essa diferença, essa redução forçada no valor, é exatamente a perda por desvalorização. E o impacto é sentido na hora. Essa perda não fica escondida em algum canto do balanço. Ela vai direto para a demonstração de resultados do período. Em outras palavras, ela diminui o lucro que a empresa vai reportar naquele ano. É um ajuste que dói no bolso, mas que reflete a realidade económica. Para fechar, vamos falar de uma situação bem comum. E quando um ativo não gera caixa sozinho? Pensa no prédio da administração de uma empresa, por exemplo. Ele não vende nada, não produz nada diretamente. Como é que se testa um ativo desses? Para resolver isso, a norma criou o conceito de unidade geradora de caixa, ou UGC. A melhor analogia é a de um carro. Às vezes não dá para testar o valor de uma única engrenagem, você tem que testar o motor inteiro. A UGC é isso, é o menor motor da empresa que gera caixa de forma independente. E esse exemplo da norma é perfeito para ilustrar. Uma ferrovia que só serve a uma mina. A ferrovia sozinha não gera receita. Ela só tem valor como parte da operação da mina. Então, não dá para testar a ferrovia isoladamente. É preciso testar o conjunto todo, a mina inteira, como uma única unidade geradora de caixa. E o famoso goodwill, aquele ágio pago numa aquisição por expectativa do lucro futuro. A mesma lógica se aplica. Como ele é um ativo intangível, que não gera caixa sozinho, ele é distribuído para as UGCs que se beneficiam daquela aquisição. E aí, ele é testado para impairment junto com elas, todo ano. E tem mais um detalhe. Se uma UGC inteira apresentar perda, existe uma ordem de quem paga a conta primeiro. A regra diz, primeiro você zera todo o goodwill que estiver alocado àquela unidade. Se a perda for ainda maior que o valor do goodwill, aí sim o restante é dividido proporcionalmente entre os outros ativos daquele grupo. No final das contas, o que fica de tudo isso é que o teste de impairment é muito mais do que só uma obrigação contábil, mais do que burocracia. É uma ferramenta de gestão poderosa. É uma disciplina que força a empresa a ser financeiramente honesta e a tomar decisões baseadas na realidade e não em números que já não fazem mais sentido. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Quando um ativo está lá no balanço com o valor inflado, o que isso pode estar escondendo? Será que é uma tecnologia que ficou para trás? Uma mudança de mercado que a gestão não percebeu? Ou uma decisão de investimento ruim feita no passado? O teste de impairment, no fundo, serve para trazer exatamente essas questões para a luz do dia.